Hoje a gente vai falar sobre um obstáculo que é muito comum, uma dúvida que chega, tem muita gente que sequer pensa em ser tributarista porque simplesmente diz, eu não sou advogado, então não é para mim. Mas será que isso é certo? Será que é correto pensar dessa maneira, tá? Muitas pessoas me mandam direct, e isso é bem comum, tá? Quase que todos os dias eu recebo direct assim, falando: "Ah, mas eu não esse curso é só para advogado? Ah, eu sou administrador, eu sou professor, eu estou na faculdade ainda. Eu posso ser tributarista do futuro?" Então, essa é uma dúvida comum, tá? Muito comum. Quem não é advogado pode ser tributarista? E melhor, pode ser tributarista de inteligência de negócios? Sim ou não? O que vocês acham? Pode ou não pode? Tá? Só advogado, ou lá no máximo, só o contador pode ser tributarista? Sim ou não? Bom dia, Bruna. Bruna, analista contábil. Olha só, Bruna, você pode ser tributarista, sim ou não? Responde aí, tá? Então, a gente vai abordar um pouquinho dessa temática hoje, tá? Para vocês refletirem sobre esse tema. Quem é que pode ser tributarista? Ok? E olha só, eu entrevistei um aluno meu que chama Christian Assad. Ele queria, o sonho da vida dele era ser tributarista, tá? Ele acho que já tinha eu não lembro exatamente, que já tinha o histórico da família, o pai, alguma coisa assim, que já trabalhava na área tributária, e ele queria ser tributarista, contudo, ele tinha uma outra formação acadêmica, que eu acredito que era da contabilidade, eu não lembro também exatamente, tá? Mas se vocês forem ver as lives mentoria de diamante que eu dou, tem uma que eu fiz com o Christian. E aí o Christian queria ser tributarista, era o objetivo da vida dele era ser tributarista, tá? Ele queria, já tinha já tinha uma admiração pela área, já tinha contato com outros tributaristas, só que todo mundo, para quem ele perguntava, olha, o que eu faço para ser tributarista? Todo mundo falava para ele, Christian, você precisa cursar direito, porque senão você não vai ser tributarista, você precisa fazer direito. Você precisa cursar, fazer 5 anos de faculdade, fazer uma pós-graduação, quiçá um mestrado, um doutorado para você ser tributarista. E o Christian não tinha graduação. Então, o Christian foi lá e seguiu esse conselho. Ele gastou 5 anos da vida dele numa faculdade de Direito. Depois, ele foi fazer pós. E depois ele me conheceu. E aí, quando eu falei para ele, Christian, você queria ser tributarista. Você não precisava ter cursado direito para ser tributarista, Christian. Eu não sabia que para ser tributarista que eu também não precisaria cursar direito. Nunca ninguém me disse isso, né? E outra, meu pai falava, eu sou filha de tributarista, meu pai falava que para ser tributarista eu precisava fazer direito, precisava fazer ciências contábeis, as duas universidades. Tinha que fazer duas ainda, não era uma só, eram duas. Eu tinha que fazer direito e ciências contábeis para ser tributarista. Gente, pasmem. Eu descobri, tá? Com anos de profissão, quase 2 décadas de profissão, estudando, analisando o que eu faço. E não precisa nem fazer direito e nem fazer ciências contábeis, tá? Eu fiz direito, né? Segui lá o conselho do meu pai, vamos fazer direito, ser advogada e tal. E é maravilhosa a universidade, a graduação de direito, é maravilhoso ser advogado, realmente abre aí oportunidades e tal. Mas isso, gente, lá no século XX, tá? Lá no século XX, que não tinha internet, que não tinha o que a gente tem hoje. Hoje a gente vive na era da Revolução 5.0, em que, ó, conhecimento é assim, você adquire conhecimento é assim, tá?
E olha só, estudando mais a fundo, porque daí eu fiquei com essa coisa, né? Fiquei, nossa, cafufado. Sabe quando você fica assim, mas precisa realmente lá? Porque, gente, vamos pensar. Faculdade de Direito, ela vai me ensinar um pouco de direito tributário lá no fim da faculdade. E só um pouco, vai me dar ali uma pincelada do que é o direito tributário. Eu não saio da faculdade de Direito formada para ser tributarista. Eu sequer saio da faculdade de Direito sabendo o que um tributarista faz. Eu não sei o que um tributarista faz quando eu faço faculdade de Direito. Né? Tá, vamos lá, fazer faculdade de Ciências Contábeis. Você vai ter acesso à legislação tributária que vai ser necessário para você fazer cumprimento de obrigações tributárias acessórias que estão refletidas na contabilidade tributária, tá? Mas ser tributarista é isso? É cumprir obrigação tributária acessória? Não! Ser tributarista não é cumprir obrigação tributária acessória. Você vai ser analista fiscal, aí sim você vai fazer cumprimento de obrigação tributária acessória, só que é uma outra profissão, é analista fiscal, é outra formação, não é ser tributarista. Então, gente, a gente sai da faculdade de ciências contábeis também sem saber o que é ser tributarista. Ninguém diz pra gente, ninguém fala, olha, você vai sair dessa faculdade e você vai poder ser tributarista. Ninguém fala isso pra gente, né? Ninguém sequer aborda essa possibilidade. O que a faculdade de Direito ensina? E essa eu tenho propriedade para falar, porque eu cursei, eu fiquei 5 anos lá cursando uma faculdade, saí, fiz pós-graduação, fiz mestrado, fiz tudo como mandava o figurino na época, né? Só não fiz doutorado, mas o resto fiz tudo. Fiz faculdade, fiz pós-graduação, fiz mestrado, gastei lá, vamos pensar, 5 anos de faculdade, mais um ano de pós-graduação, mais no meu caso foi mais um ano de mestrado, então gastei 7 anos, tá? 7 anos e eu não me tornei tributarista por conta desses 7 anos, tá? Então vamos lá, quando eu saí da faculdade de Direito, isso foi lá em 2004, quando me formei, eu acabei a faculdade de Direito em dezembro de 2003, lá naquela época, eu só achava que ser tributarista era defender o cliente numa execução fiscal, tá? Fazer a defesa do cliente quando ele recebia um auto de infração, ou entrar com uma ação judicial em favor do meu cliente discutindo um tema tributário. Eu achava que isso era ser tributarista, tá? Por quê? Porque é isso que a faculdade ensinou como possibilidades de atuação na área tributária, dentro da faculdade de Direito, tá? Dentro da faculdade de Direito, os professores, os meus professores, ou eles eram professores, né? A profissão deles era lecionar, eram ser professores, ou eles tinham algum cargo público, né? Também você pode estudar a parte tributária para você ser um procurador da Fazenda Nacional, por exemplo, né? Então, tipo, aulas com procuradores da Fazenda Nacional, que não são tributaristas, né? Eles são procuradores da Fazenda Nacional. Eles atuam como advogados da União, né? Em assuntos relacionados a dívidas ativas da União, de cunho fiscal. Então, esse era o universo que eu achava de possibilidade de atuação na área tributária, tá? Então, para mim, naquela época, eu precisava estudar direito tributário para fazer defesa de auto de infração, ou para defender o meu cliente numa execução fiscal, ou para entrar com uma ação judicial na área tributária, tá? Esse era o meu leque de opções na época, porque era o que me falavam, tá? E aí, gente, comecei a atuar, porque quem já me vê há mais tempo conhece a minha história. Eu sou filha, né, de tributarista e tal. Comecei a atuar no escritório com o quê? Defesa de auto de infração, defesa de execução fiscal e ação judicial. Foi isso que eu fiz. No começo, foi isso, porque esse era o meu universo, era o que me foi apresentado.
Então, esse era o leque de opções para ser tributarista. Ninguém nunca veio me falar que eu poderia fazer outras coisas na área tributária, tá? Isso foi surgindo quando eu fui para São Paulo, em 2004, e a primeira coisa que eu fiz em São Paulo, quando eu cheguei, foi fazer uma análise para uma consultoria tributária. Foi a primeira vez na vida, tá? Na vida, acho que hoje a informação está um pouco mais difundida, mas foi a primeira vez na vida que eu ouvi a palavra consultivo, tá? Consultivo, consultoria tributária. Aí eu falei, opa, calma aí, isso é uma coisa nova, nunca ninguém me falou. E, gente, pasmem, foi a primeira vez que caiu a ficha que aquilo que eu aprendi na faculdade de Direito, na área tributária, era contencioso tributário. Tinha essa palavra contencioso, claro, né? Vem de contenda, vem de discussão, de briga. Só que existia um outro lado da moeda que chamava consultoria tributária. E eu não fazia isso quando eu estava em Curitiba ou na época da faculdade, quando eu fazia estágio. Ninguém me apresentou essa possibilidade. Ah, fazendo direito, você vai atuar com contencioso. Só que, olha só, o tempo foi passando, você vai ganhando mais experiência, vou entendendo mais as necessidades dos clientes. Chegou um conceito no Brasil, conceito de governança corporativa, né? Algo mais relacionado à gestão, né? A gestão das empresas. E desse conceito de governança corporativa, a gente trouxe um outro conceito, que era de governança tributária, que não tinha nada a ver com contencioso. E muito pouco a ver com consultoria. Ele é mais para uma consultoria, mas é muito mais ligado à gestão. E a Letícia aqui se apaixonou pelo tema da governança tributária. Falei, poxa, essa coisa é legal, isso daí pode ajudar realmente as empresas, porque por que a gente atua no contencioso? Por que a gente vai fazer uma defesa do auto de infração? Por que a gente vai defender a empresa numa execução fiscal? Porque faltou gestão para ela lá no começo, faltou governança para ela lá no começo. Então, se eu vou lá fundo na causa, trato lá a causa, eu não preciso depois vir e tratar a consequência. E aí, pessoal, eu fui perceber uma coisa, tá? Uma coisa que já tinha dentro de casa. O IBPT, aí eu comecei quando eu fui para São Paulo em 2006, de novo, fui para São Paulo em 2004, depois fui para a França, depois fui para a Inglaterra, e depois voltei para São Paulo em 2007. 2007, voltei para São Paulo. Aí, quando eu voltei para São Paulo, que eu comecei a ficar mais a par do que o IBPT fazia, porque até então o IBPT não era algo da minha seara ali, né, algo que estava na minha aba de responsabilidade, participava de congresso, participava de eventos e tal, mas assim, não tinha um cargo no IBPT, né? Mas aí quando efetivamente eu entendi o que o IBPT era, e eu entendi que eu poderia fazer parte daquilo, eu lembro de uma conversa lá em 2007, 2008 mesmo, já está um ano, deve ter sido em 2008 isso. Já está um ano mais ou menos lá trabalhando no escritório de São Paulo, fazendo consultivo e fazendo contencioso, porque eu sabia a diferença, né? Então fazia contencioso tributário, fazia consultivo tributário. Aí eu lembro que meu pai conversou comigo para eu retornar para Curitiba, para poder assumir mais as questões do BPT, entender como que eram os estudos que o BPT realizava. E aí eu fui conversar com o doutor Antônio, que era o meu sócio em São Paulo, expor a situação e tal.
Aí ele, poxa, Letícia, mas você tem um raciocínio jurídico tão bom, não deixa isso, né? Não deixa isso escapar. Não deixa de ser advogada, né? Para, de repente, só se meter lá com estudo e tal. E foi mais ou menos assim. Tipo, aquilo lá não é tão importante, né? Assim, ser advogado que é importante. E aí eu também fiquei com aquilo na cabeça, e novinha, né, gente? Tinha aí 1 ano, 2 anos de formada. E aquilo realmente ali me tocou, sabe? Falei, meu pai amado, será que eu não posso, então, deixar de ser advogada para trabalhar, né, para atuar na parte tributária? Não posso fazer estudo, isso não tem a ver com a minha profissão. Mas, gente, dentro de casa, lá em 1999, o IBPT, meu pai, João Eloy, eles montaram um curso que na época era basicamente um cursinho por correspondência, que era enviado por e-mail, porque já existia e-mail naquela época, então não precisava mandar por correio, que chamava Formação de Tributarista. E aí eu fui olhar o que tinha nesse Formação de Tributarista. E ali no Formação de Tributarista, eu entendi que tudo que estava ali, algumas coisas eu tinha aprendido na faculdade de Direito, outras coisas, de repente, tem alguma coisa ali que a Faculdade de Ciências Contábeis ensina, mas se eu só estudasse aquele curso ali, para fazer o que estava dizendo ali, que era planejamento tributário na época, né? A formação tributarista formava para o aluno fazer planejamento tributário, para ele sair dali para poder executar planejamento tributário. Eu não precisaria, para fazer aquilo, nem ter a faculdade de Direito, nem ter a faculdade de Ciências Contábeis. Eu precisava ter uma formação de tributarista, certo? Que aí eu ia sair como tributarista. E aí eu entendi que ser tributarista não é uma profissão regulamentada. Não existe o Conselho Federal dos Tributaristas. Não existe isso. Que fala, olha, para você ser tributarista, você precisa cursar 5 anos de Direito, mais 5 anos de Ciências Contábeis, e aí você vai poder fazer uma formação adicional, e depois disso você vai poder ter a tua inscrição no Conselho Federal dos Tributaristas. Em nenhum lugar está dizendo isso. Até hoje, pelo menos, não existe essa, né? Eu nunca nem ouvi falar de rumores disso, né? De repente a gente funda aí o Conselho Federal dos Tributaristas do futuro. Mas não existe, então não é uma profissão regulamentada, tá? E aí eu fui ver o que falava lá no Estatuto da OAB, que é a lei que regula a profissão, né, do advogado. O que é privativo, né? Porque tem coisas que eu sei que só o advogado pode fazer. Então vamos lá no Estatuto da OAB para ver o que é privativo da função, né, privativo da profissão do advogado. E aí eu descobri, tá? Lá no artigo 1º, já é o Estatuto da OAB, são atividades privativas da advocacia, tá? Artigo 1º. A postulação a órgão do Poder Judiciário e a juizados especiais. Então, a postulação a órgão do Poder Judiciário e a juizados especiais, tá? Então, se eu quero postular, e até juizado especial, né, que deve ter até uma incongruência aí, né, porque o juizado especial você não precisa ser advogado para postular no juizado especial, mas aqui está falando que é uma atividade privativa da advocacia. Postular, então, beleza, então, se eu quero entrar com uma tese, se eu quero fazer uma defesa de uma execução fiscal, eu preciso ser advogado, ok? Então, a faculdade de Direito, quando ela ensina o direito tributário, ela ensina o certo. Ela ensina, porque ela não está formando um tributarista, ela está formando um advogado que vai atuar na área tributária. Então, o advogado, para atuar na área tributária como algo privativo dele, postular a órgão do Poder Judiciário e juizados especiais. Então, ok, tá certo que a Faculdade de Direito está ensinando, tá? Que mais? Atividades de consultoria, assessoria e direção jurídica, tá? Então, tudo que for ser uma consultoria, uma assessoria, uma direção jurídica, também precisa ser advogado, tá?
Então, se eu quero direcionar, fazer uma, né, sei lá, fazer um parecer, né? Então, fazer uma consultoria, um parecer, uma opinião legal, né? De fato, preciso ser um advogado para assinar uma opinião legal, ok? Mas e se eu quero fazer um planejamento tributário? Mas e se eu quero fazer uma governança tributária, compliance tributário? Se eu quero fazer um estudo tributário, eu preciso ser advogado para ser isso? Para ser tributarista, que é isso que o tributarista, e a gente está falando tributarista de inteligência de negócio, então, ainda além disso, vai fazer consultoria de mercado com base em dados tributários? Eu preciso ser advogado? Está dizendo aqui que precisa ser advogado? Não, não está dizendo aqui que precisa ser advogado. Agora, se eu quero fazer um parecer, uma opinião legal, entrar com uma ação judicial, aí sim eu preciso ser advogado, tá? Mas existem diversas outras formas, e eu falei 4 aqui, que o tributarista pode ganhar dinheiro mesmo sem ser advogado, tá? E quando eu falo de ser tributarista do futuro, eu falo de prestar serviço de alto valor agregado para mostrar para as empresas, tá, que a tributação não é um obstáculo, não tem que ser um obstáculo do seu negócio, mas sim faz parte da estratégia do seu negócio, tá? E ela precisa usar a tributação de forma inteligente. Como? Quais são os instrumentos, as ferramentas para que a empresa veja a tributação como algo interessante, como algo que faz parte da estratégia dos negócios dela? Planejamento tributário, governança e compliance tributário, estudos tributários e consultoria de mercado, com base em dados tributários. Para isso, gente, que é o que forma o tributarista do futuro, na metodologia que a gente montou dentro do BPT, você não precisa ser advogado, né? Não precisa ser advogado. Ah, Letícia, mas eu já sou advogada e eu quero ser tributarista. Ótimo, ótimo, não vou excluir você. Ótimo, eu sou advogada e eu sou tributarista. Então, como advogada tributarista, tá? Eu vou fazer mais algumas coisas. E só como tributarista, não é só, né? Porque como tributarista já dá para ganhar muito dinheiro também, já dá para ter uma carreira muito boa, que é o que eu ensino, né? O que eu falo aqui, o que eu defendo, que é o que é ser o tributarista do futuro. Mas, se você é advogado e você quer ser tributarista, ótimo, você vai unir o útil ao agradável. Você vai prestar os 4 serviços de alto valor agregado que o tributarista do futuro presta, e também vai, se você quiser, se fizer sentido para você, se estiver alinhado com a tua estratégia, atuar perante o Poder Judiciário e perante consultoria, assessoria e direção jurídica, tá? Então, você também pode fazer isso, ok? Também pode dar um parecer, também pode fazer uma opinião legal, não tem problema nenhum, tá? Vai ser um plus para a tua carreira, vamos pensar assim. Mas não é, você não precisa para ser, coloque na cabeça, para ser tributarista, vocês não precisam ser advogados. Então, se você não é advogado, e aí eu estou falando agora para quem não é advogado, se você é, vamos pegar exemplos, tá? Eu gosto de trazer exemplos aqui, vou pegar os exemplos. Daniel Silos, considero um baita de um tributarista, tá? O Daniel Silos é o nosso mentor da comunidade tributarista do futuro, ele altamente especializado na parte de auditoria e compliance tributário, governança tributária, tá? Ele é especialista em governança tributária, especialista em compliance, auditoria tributária. Daniel Silos, formação inicial dele, ciências econômicas, ele se formou em ciências econômicas, ele foi economista antes de ser tributarista por mais de 20 anos. E aí ele descobriu a área tributária. E para graça dele, ele descobriu o IBPT antes de descobrir a faculdade de Direito, né? Porque daí ele ficou um ano se formando. Ele se tornou especialista em governança tributária porque ele cursou, na época, o nosso MBA em governança tributária.
e foi trabalhar nisso. E hoje já é um profissional muito bem inserido nesse meio, com uma ótima, excelente capacitação. Claro que ele continuou se capacitando, mas ele descobriu que ele não precisaria cursar 5 anos de direito para ser tributarista. E ele descobriu, melhor, que ele também pode se aliar a advogados tributaristas e fazer parceria na parte do contencioso, na parte da atuação perante o Poder Judiciário. Ele descobriu isso também. Pô, eu não vou querer ficar eu lá executando, operacionalizando, né, entrando com ação judicial. Não é isso que eu quero estar ali na linha de frente, falando com o cliente, dando instrução para ele, ajudando o cliente. Eu não quero estar lá botando a mão na massa. Então, ele descobriu que ele pode fazer parcerias, né? Olha que coisa boa. Então, quem mais, gente? Temos o Matheus. O Matheus, que é nosso aluno também da turma 1 do Formação Tributarista do Futuro, acadêmico de Ciências Contábeis, né? Trabalha como analista fiscal, entendeu também que ele não precisa, foi direto fazer uma formação como tributarista do futuro. Tá? Ele entendeu que ele não precisa cursar direito para ele ser tributarista. Né? A Helena, gente, nossa aluna da turma 3, da Formação Tributarista do Futuro, a Helena tem uma formação em administração. Né? Trabalhava em instituição financeira também, não em banco, mas em outras instituições financeiras. Já tinha uma baita de uma carteira, né? Já tem uma carteira de clientes. Ela começou a se interessar pela área tributária. Entendeu que ela não precisaria cursar direito, não precisaria cursar ciências contábeis para ser tributarista. E entrou no Formação de Tributarista do Futuro e já fechou o primeiro contrato de R$30 mil com ela. Como? Prestando serviço de governança tributária. Cliente, começando a executar, entrou na nossa mentoria agora no fim do ano também. Então, assim como o Daniel, assim como o Matheus, assim como a Helena, já entenderam, tá? Não precisa ser advogado para ser tributarista, para ganhar dinheiro, tá? Eles entenderam que eles podem ganhar tempo, tá? Qual que é o nosso bem, gente, mais valioso, que é inegociável, que a gente não consegue abrir mão, não consegue fazer nada para ter mais do que o nosso limite, o tempo. Todo mundo só tem 24 horas disponíveis no seu dia. Todo mundo tem. Então, ao invés, tá, eu pegar, sabendo hoje que para eu ser tributarista, para eu ter uma boa remuneração, eu não preciso cursar 5 anos. Vamos somar quantas horas estudar, gente, quanto que isso vai dar investimento de vocês para... Não é para nada, né? Claro que toda formação, você vai ganhar com isso, tá? Mas se não é o teu propósito, se você não quer ser advogado, não quer atuar com direito civil, direito societário, direito empresarial, tá? Entenda que você não precisa desperdiçar 5 anos da sua vida fazendo uma faculdade de direito, tá? Se você não é advogado, tá? Porque eu também, eu sou advogada, cursei 5 anos de direito lá em 2004. Finalizei, não lá em 2004, comecei em 99, finalizei no final de 2004. Então, gente, vocês não precisam gastar, tá? Anos estudando, achando que só assim vocês vão ser tributaristas. Vocês podem se qualificar, tá? Fazer uma formação de tributarista, tá? Ser melhor do que os tributaristas ordinários ou medíocres, ser um tributarista de inteligência de negócios. Vocês podem, com 5 meses da vida de vocês, que é muito diferente de 5 anos, vocês podem ser tributaristas do futuro, com uma formação, com certificado. Vocês gostam de certificado, colocar lá na parede, então é um certificado lindo para vocês. Colocar lá na parede de vocês, vocês imprimem, deixam bonito, põe no quadro, tá? Mas não é isso também que vai fazer com que o que vocês querem venha. É ralar, botar em prática, ir para o campo de batalha. Ai, Letícia, mas eu tenho medo porque normalmente as empresas estão acostumadas a falar com o advogado. Mentira, mentira, tá? As empresas querem saber se você pode resolver o problema delas. Pode ser que um problema delas só um advogado tributarista vai resolver,
Mas a maioria dos problemas você não precisa ser um advogado tributarista para resolver, tá? Se ela já tem uma execução fiscal, vai precisar do advogado tributarista, não vai ter jeito, tá? E tem muito advogado que nem é tão especialista assim na área tributária, que também atua na área tributária, né? Não fez uma pós, enfim, mas atua na área tributária. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Que basta prática. Vocês precisam entender, ter a capacitação técnica, sim, importante, e prescinde de uma faculdade de 5 anos, tá? Prescinde, não imprescinde, prescinde, ou seja, dispensa uma faculdade de 5 anos. Mas vocês precisam se qualificar, sim, tecnicamente. Sobretudo, vocês precisam colocar em prática. Precisam perder o medo e conquistar o primeiro cliente, tá? É isso que vocês precisam fazer, ok? Então, se eu posso dar um passo a passo aqui para vocês, um direcionamento para vocês, vocês podem fazer, tá? Que vocês vão fazer. Eu disponibilizo todo santo dia, muito conteúdo gratuito, falando dos 4 serviços de alto valor agregado do tributarista do futuro. Falando sobre o que é ser tributarista do futuro. Falando dos resultados que o tributarista do futuro tem na sua carreira. Todo santo dia. Então, se vocês querem ser tributarista do futuro e querem começar já, né, se capacitar para ser o tributarista do futuro, pegam e mergulham. Todo santo dia tem, e eu tenho uma agenda de conteúdos. Então, segunda-feira, atualidade tributária, terça-feira, planejamento tributário, quarta-feira, governança, e assim sucessivamente. Sexta-feira, o dia de prática, campo de batalha, dúvidas que vocês vão ter. Sábado, consultoria de mercado. Né? Domingo, depoimentos de resultado ou como vencer uma determinada objeção. Então, esse é o primeiro passo que vocês que estão me ouvindo aqui vão fazer, é mergulhar para ver se é isso que vocês querem para a vida de vocês, se faz estar alinhado com o propósito de vida. Pô, achei uma profissão legal, é isso que eu quero ser um tributarista do futuro. Ótimo. Se você quer ser um tributarista do futuro, você está alinhado com o teu propósito de vida, se você quer trabalhar de onde for, tá? Porque para ser tributarista do futuro, você precisa investir numa alta. Você não precisa ter, assim, super estrutura física, tá? De início não precisa, você pode trabalhar da tua casa, você precisa ter um computador, basicamente, com acesso à internet, entendeu? E aí, com o tempo, se você achar que é interessante, você vai montando equipe, né? A gente fala que se você quer crescer mais, você monta equipe, você monta estrutura, mas para iniciar não precisa, você pode trabalhar da sua casa. Uma boa internet, um bom computador e, de repente, um bom carro para fazer visita a cliente, tá? Ou ter um Uber aí na tua região. Na minha região aqui, o Uber é horrível, né? Então, preciso ter carro, mas enfim. E aí, pessoal, segundo passo que vocês vão seguir, vocês querem ser tributarista do futuro, é ficar colado na Letícia. Porque a Letícia tá quase todo santo dia aqui, ao vivo, e essa semana e a semana que vem, 2 vezes ao dia, e colar na Letícia. E colar e mergulhar no que a Letícia tá falando, tá bom? Terceiro passo para você não sendo advogado, mesmo você, se você também é advogado, não tem problema não, você pode fazer a mesma coisa, tá? Você vai se inscrever na Semana do Tributarista do Futuro, a Jornada do Diamante, que vai começar no dia 25 de janeiro, vai até o dia 1º de fevereiro, e é 100% gratuito, é 100% online, tá? E aí, o que você vai fazer, ok? Você vai colar na Semana do Tributarista do Futuro, assistir todas as aulas e fazer todos os desafios que vão ser propostos na Semana do Tributarista do Futuro. Para você dar o teu start. A partir dali, você vai já se visualizar como tributarista do futuro para ir em busca dos seus clientes. Ok? A partir dali. Dá todo o mapinha ali, todo o direcionamento. Ok?
E aí, se você quer efetivamente ter um certificado bonito, né, saber a fundo como prestar, o que são os serviços, como prestar, e ganhar tempo, tá? Que tempo é o nosso maior ativo, como eu falei, é o ativo, é inegociável, não tem como negociar tempo, por mais que você tenha muito dinheiro, você não compra mais tempo. Aí você vai se matricular no dia 1º de fevereiro, na 4ª turma do Formação de Tributarista do Futuro. E vai fazer um módulo por semana do curso. Em 5 meses você vai ter o seu certificado. E se você quer ir além, você vai fazer um artigo. E com esse artigo você vai ganhar um título de tributarista do futuro. E ao mesmo tempo disso, você já vai prospectando seus clientes para ter resultado mais rápido. Então, esse, gente, é o passo a passo para você ganhar tempo e ganhar dinheiro como tributarista do futuro, tá? O caminho errado qual que é? Gastar tempo com graduação, com pós-graduação, com mestrado, com doutorado, com o que for, e não ter resultado. Perder tempo, perder dinheiro e não ter resultado. Ah, Letícia, mas eu gosto de estudar, eu acho que é legal fazer um mestrado. Eu também, gente, eu amo estudar, eu também fiz mestrado. Mas faz isso quando você já estiver bem financeiramente, já tiver com uma carreira, né? Se já for visto como tributarista, beleza? Você vai ter que dedicar mais tempo e não vai te trazer dinheiro. O mestrado não traz dinheiro. Tá? O mestrado não traz dinheiro, o mestrado traz mais, aí, de repente, né, você vai mergulhar fundo num tema ali, estudar fundo um tema, então não vai te trazer mais dinheiro. Vai te trazer mais dinheiro é ir para campo, tá bom? Então, se você quer ter uma carreira, vai te dar, sim, conforto financeiro, que vai te dar um título, que vai te dar aí uma autoridade. Não perca tempo, não perca dinheiro. Tá bom? Fechamos? Beijo no coração de vocês. Tchau.